te adoramos, nós te exaltamos. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Seja bem-vindo em nossas vidas, ó Rei da Glória. Majestoso Senhor, Príncipe da Paz, Pai da eternidade, nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos para todo sempre, Deus. Aleluia. Glórias ao teu nome. Bom estarmos aqui na tua casa, Senhor, e te adorar, e te exaltar com todo o nosso ser. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe o nosso louvor, Pai. Aleluia. Aleluia. Oh, la barada chere, la aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o teu nome, Pai. Oh, Deus, dai-nos um coração igual ao teu, Deus, que te adora, que te glorifica, Senhor, que te exalta, Deus. Levanta suas mãos, com seus olhos fechados. Cante comigo. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontras de bom, mas o desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dar-me um novo coração, dar-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dar-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dar-me um coração igual ao teu. Aleluia, Jesus. Nós queremos ter um coração igual ao teu, Senhor. Coração quebrantado, contrito, que te adora, que te exalta. É um coração igual ao teu que queremos ter, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, para dentro de mim, nada encontra. Que bom, mas um desejo tem, mas um desejo de ser transformado, de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão.
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, ensina-me a amar o meu irmão, e a olhar com os teus olhos, a olhar com os teus olhos, e a perdoar com teu perdão, enche com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual, oh aleluia, meu mestre. Dá-me um coração igual, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Aleluia, Jesus. Dá-me um coração. Outra tua voz, diga para ele, dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Dá-me um coração igual. Aleluia. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Aleluia, Jesus. Dá-me um coração igual ao teu. Começa a ministrar o Senhor falando na língua dos anjos agora. Se você é batizado no Espírito Santo, vai ministrando o Senhor nesse momento. Ministra Ele de toda a tua alma. Ministra Ele de todo o teu coração, em nome de Jesus. Mais a tua presença que nós queremos, Senhor. Mais a sede do teu povo, Senhor. Acende a chama no coração da tua igreja, do teu povo, Senhor. Acende os filhos do Espírito Santo de Deus. Isso, receba mais essa unção, receba mais esse poder. Aleluia, 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 Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Deixa-me te tocar, deixa-me te restaurar. Senhor, quando eu te
Precisamos disso, Senhor. A nossa alma anseia por Ti, Senhor. Nosso coração almeja pela Tua presença, Pai. Ensina-me a amar o meu irmão, só com uma voz de glória. Ensina-me a amar o meu irmão. E a olhar com os teus olhos, a olhar com os teus olhos, e a perdoar com seu perdão. Enche-me com seu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me novo coração. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém? Bom dia, vencedores. Vamos sentar em nome de Jesus. Vamos dar uma calorosa salva de palmas para o Senhor.
Vamos à palavra de Deus. Hoje eu tenho duas mensagens para dar para você. Quero trazer a primeira, já preparando você para a Santa Ceia, que daqui a pouco nós vamos participar. Abra a tua Bíblia no Salmo 103, versículos 1 e 2. Salmo 103, versículos 1 e 2. Salmo 103, versículos 1 e 2. Acharei, meus irmãos, o texto sagrado diz assim: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Olha aqui para mim agora. O texto sagrado está dizendo que nós temos que bendizer ao Senhor Deus. E a Bíblia diz: tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Nós temos que analisar e ver se tudo aquilo que há em nós está bendizendo a Deus. Será que os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades estão bendizendo a Deus? O salmista disse: tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Nós temos que viver uma dimensão espiritual em que os nossos pensamentos, cada pensamento, seja um louvor para Deus. Cada palavra seja uma adoração a Deus. Cada olhar seja um louvor para o Senhor. Tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia, mas é necessário nós tirarmos da nossa vida tudo aquilo que não está bendizendo o santo nome do Senhor. E tem muita coisa. Será que esse pensamento de ódio, de mágoa, está bendizendo a Deus? Não está, não. Ele está bendizendo o diabo. Essa vontade de vingar-se daquela pessoa que fez o mal para você, que te prejudicou, isso aí não bendiz a Deus. Há muita coisa em nós cultuando o diabo. Há muita coisa em nós cultuando a Satanás. Estamos prestando culto ao demônio sem ter consciência da gravidade que estamos fazendo. Como assim? Ora, se eu deixo entrar dentro do meu coração um desejo, uma vontade, alguma coisa que não é de Deus, quem que esse sentimento está honrando? A Deus ou ao diabo? Ao diabo. Foi por isso que o salmista falou: tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Tudo o que há em mim, tudo o que há em você. Então é chegado o momento de nós examinarmos a nossa vida, desde o pensamento ao sentimento, desejos, vontades, até o olhar, se tudo isso vem bendizendo a Deus ou não. Se não estiver, não tem o que tirar. Se esse pensamento está ferindo a palavra de Deus, esse sentimento tem que ser extraído, tem que ser arrancado. Nós temos que nos despojar dessas coisas. Ele está dizendo tudo. Veja o que ele diz: e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Sem exceção, é tudo. Tudo que há em mim, tudo que há em você, tem que bendizer a Deus. Tem que glorificar o Senhor Jesus. Aí ele continua no versículo de número 2.
Ele fala de novo: bendizei a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Isso aqui é para nós, irmão. Nós temos que servir a Deus sempre nos lembrando dos seus benefícios. Tem pessoas aqui que Deus já livrou da morte, pessoas que era para estar lá 7 palmos abaixo da terra já, mas Deus deu livramento, livrou do câncer, livrou da morte, da destruição, fez uma obra maravilhosa, e nós não podemos esquecer. E isso é tão importante, Deus, que quando nós nos lembramos dos benefícios do Senhor, nós estamos fazendo um bem tão grande a nós do que a qualquer outra pessoa. Por quê? Porque a gratidão começa primeiro na sua memória, e você se lembrar do que Deus fez por você. Segundo, e quando você se lembra dos benefícios de Deus na sua vida, você vai revigorando e fortalecendo a sua fé. Quando Davi estava diante do Saul, ele se apresentou ao rei para lutar contra o gigante Golias. O Saul disse para ele: você não pode contra este homem, porque ele é homem de guerra desde a sua mocidade. O que Davi fez? Se lembrou dos benefícios do Senhor. Olha, quando vinha lá um leão, tomava uma das ovelhas, eu avançava nele, pegava, matava, feriu, matava. Fiz assim também com os, e também vou fazer com esse circunciso filisteu que se levanta contra o Deus dos exércitos. Ou seja, ele se lembrou dos benefícios do Senhor e revigorou a sua fé para que ele enfrentasse o outro desafio que agora ele venceu. E a nossa vida é assim. A nossa vida é uma vida de desafios, irmãos. E nós precisamos estar sempre lembrando dos benefícios do Senhor para revigorar, fortalecer a nossa fé, para enfrentarmos os próximos desafios que surgirão, que vão surgir na nossa caminhada aqui na terra. Não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Abra a tua Bíblia agora no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17. Nós vamos ver agora o exemplo de um homem que se esqueceu do benefício do Senhor. Tiago 5, 17. Tiago capítulo 5, versículo de número 17. O texto sagrado está dizendo assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. A Bíblia está falando de um profeta, um homem de Deus, e era apenas um dos moradores de Gileade, e diz a Bíblia que ele orou a Deus, e por 3 anos e meio não houve chuva sobre a face da terra. Ele orou. Depois desse tempo, ele ora de novo a Deus, e Deus manda chuva. Um homem poderoso em palavras. A Bíblia diz também que ele derrotou os profetas de Baal. Abra lá em 1 Reis agora, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18.
versículo de número 30. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30. Ele desafia os profetas de Baal e os derrota. 1 Reis 18:30 diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez. E fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o meio se encheu de água. E sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. E responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Olha só, presta atenção. Então Elias fez o desafio com os profetas de Baal. Ele disse: Deus que responder com fogo, o seu verdadeiro Deus digno de ser adorado. E eles fizeram sacrifícios dele, começaram a clamar, retalhavam o corpo, derramando sangue para ver se o Baal respondia. Nada. E chegou a vez do Elias. O Elias então manda colocar 3 vezes a medida de água, ele enche de água, coloca no calço. Resumindo, ele começa a clamar: Senhor, manifeste agora que eu sou conservo, conforme todas essas coisas eu fiz a tua palavra, de acordo com a tua palavra. E Deus manda fogo do céu com o som do holocausto. E todo o povo vendo aquilo se prostra e começa a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí ele vem dar cabo de todos os profetas, mata todos os profetas, homem muito usado por Deus. Só que foi um homem que se esqueceu dos benefícios do Senhor. Olha como Deus usou esse homem. Primeiro ele ora, não deixa de chover 3 anos, 6 meses. Depois ele volta a orar, Deus manda chuva. Depois ele derrota os profetas de Baal.
Aí lá no versículo, lá no capítulo 19 agora, você está no 18, vamos para o 19 agora, olha o que diz. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. E o que vendo ele, levantou-se para escapar com vida e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha que coisa. Aí a Jezabel, mulher feiticeira, encapetada, endemoniada, manda um recado para o profeta: olha, fala para ele, o que ele fez com os meus profetas, eu vou fazer muito pior com ele. O profeta recebeu essa ameaça no coração, deixou seu auxiliar ali, foi a caminho de um dia, deitou-se debaixo de um zimbro e disse: Senhor, já basta, eu sou melhor do que os meus pais, melhor que o Senhor tire a minha vida. Pediu a Deus a morte, entrou em depressão. Mas por quê? Porque ele se esqueceu dos benefícios do Senhor, irmão. Se ele tivesse lembrado, não, Deus que, quando eu orei, 3 anos e meio não houve chuva, orei de novo, Deus mandou chuva. O Deus que mandou fogo do céu, que fez eu derrotar os profetas de Baal, também vai me livrar da mão de Jezabel. Mas não, ele se esqueceu. Você se lembra que eu disse que quando a gente se lembra dos benefícios do Senhor, a gente tem a nossa fé revigorada, fortalecida? É o que precisamos, revigorar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, nos lembrando dos benefícios do Senhor. O homem de Deus, que teve muitas vitórias, muitas respostas, agora se esquece do que Deus fez na vida dele e através da vida dele. Será que isso está acontecendo conosco? Estamos nos esquecendo do que Deus fez por nós? Estamos nos esquecendo da obra que foi realizada em nossas vidas? Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Tem muita gente caída, meu Deus, cheio de depressão, um pessimismo danado. Não, meu irmão, levanta a cabeça, lembra do que Deus fez na tua vida até hoje, meu querido. Levanta a tua cabeça e diz a esse demônio: Satanás, você está amarrado em nome de Jesus. O Deus que me trouxe até aqui em vitória vai me fazer continuar vencendo em nome de Jesus. Pare de ficar aí de cabeça baixa, levanta a cabeça. Não te esqueça dos benefícios do Senhor. Ele já fez tanto por você, será que Ele não vai fazer mais? Ele te livrou de outras situações piores do que essa, será que Ele não vai livrar mais? A menos que você esteja em pecado, a menos que você esteja errado. Se você está em plena comunhão com Deus, esse Deus que te trouxe aqui em triunfo vai continuar fazendo você vencer, conquistar e ser uma pessoa vitoriosa para a glória de Deus. Amém? Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Os discípulos já lembraram, quer ver? Evangelho de João, capítulo 2, para fechar. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 22. João
2:22, está escrito assim: quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos, o que eles fizeram? Lembraram-se de que lhes dissera e creram no quê? Na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Eles se lembraram, irmão. Eles se lembraram que Jesus dissera e creram nas Escrituras, naquilo que Jesus tinha dito. Irmão, quando aparecer a luta, lembra do que o Senhor Deus fez por você. Lembra do que Ele fez, que você vai crer na palavra e você vai vencer esse desafio também, em nome do Senhor. Voltando lá para fechar, Salmo 103, versículos 1 e 2. Bendizei, ó minha alma, e ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que há em nós tem que bendizer a Deus. Bendizer a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não podemos esquecer. Amém? Fica de pé, então. Eu quero agora preparar o seu coração para participarmos da Santa Ceia do Senhor Jesus. Você que está em pecado, você vai pedir perdão a Jesus hoje, vai se consertar, para começar uma vida nova, um novo tempo na sua vida. Você que não aceitou a Jesus, hoje está te dando a oportunidade de você recebê-lo como Senhor da sua vida. Jesus tem algo muito melhor do que aquilo que o mundo está tentando te oferecer. O prazer do mundo acaba, o de Deus é eterno. Pode ter certeza disso. Pastor, mas eu errei. Mas por que vai continuar errando? Para hoje. Deus basta isso. Eu não acredito que você vai rejeitar o corpo e o sangue de Cristo por causa de um pecado. É muito mais fácil abandonar o pecado. Para com isso. Levanta a tua cabeça hoje, se revolta contra esse pecado, toma a decisão de servir a Deus com coração sincero, puro e agradável a Ele. Se tem alguma coisa em você que não está bem dizendo a Deus, você vai falar com Deus agora. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Pai, em o nome de Jesus, nós estamos agora diante da sua presença. E Deus, se houver em nós alguma coisa que não está bem dizendo ao Senhor, nós queremos agora renunciar a tudo isso, Pai. Tirar de dentro de nós todas estas coisas, Pai. Deus, um pensamento, um desejo, uma vontade, uma palavra, um olhar, as coisas, meu Deus, que não estão bem dizendo ao Senhor, não são de Ti, são do maligno. E nós não queremos isso em nós. Fala com Deus agora, meu querido. Fala com Deus agora, meu amado, minha amada. Tira aquilo que não bendiz a Deus da tua vida. Tira aquilo que não bendiz o Senhor de ti, da sua mente, dos seus lábios, do seu coração, das suas atitudes. Oh Deus, ouça a nossa voz nesse momento. Ouça o nosso clamor, Pai. Oh Pai, em nome de Jesus, passa com o seu poder agora sobre estas vidas. Nós te suplicamos agora, Deus, em nome de Jesus.
Oh, Rabalabasharabakalabaturi Cantarilobacheias. Darabalabassurienda, Labalabatiri de Cantaraglabatiri de Canas. Aleluia, 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 aleluia. Glorificado, exaltado é o teu nome, Jesus. Bendito seja o Senhor. Nós queremos ser mais altos também, limpos, Senhor, para te servir, Deus. Consagre este pão, este vinho, que de horas em diante seja corpo e sangue do Senhor Jesus, para promover a edificação, a santificação, cura e restauração da tua igreja, e preparando para o arrebatamento, Pai, em nome de Jesus. Diga assim seja. Amém. Podeis nos assentar. Você vai ser servido agora, recebendo o pão, o vinho. Aqueles que forem sendo servidos, permaneçam sentados. Depois vamos participar todos juntos. Receba agora o corpo e o sangue de Cristo. Haverá, um dia haverá, que do meu rosto o Senhor enxugará toda lágrima, enfim viverei a plenitude da alegria em meu ser. Toda tribulação que eu vivo aqui não se compara com a glória minha de vir. Toda tribulação que eu vivo aqui está me preparando para subir. Um dia haverá, que do meu rosto o Senhor enxugará toda lágrima, enfim viverei a plenitude da alegria em meu ser. Toda tribulação, não se compara com a glória que há de vir. Toda tribulação que eu vivo aqui está me preparando para subir. Haverá, um dia haverá, um dia haverá, que do meu rosto o Senhor enxugará toda lágrima, enfim viverei a plenitude da alegria em meu ser. Toda tribulação que eu vivo aqui não se compara com a glória que há de vir. Toda tribulação que eu vivo aqui está me preparando para subir. Fiquem todos de pé agora. Fiquem todos de pé na presença do Pai. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Ficou alguém sem receber ceia? Todos foram servidos. Feche os seus olhos agora. Adore a Deus comigo. Haverá, um dia haverá, um dia haverá, e do meu rosto o Senhor enxugará toda lágrima, enfim
toda tribulação. Aleluia, Senhor. Adorado seja o teu nome, Jesus. Bendito, justo e verdadeiro és tu, Rei da glória. Oh, aleluia. Exaltado, Rei e Senhor de nossas vidas. Estenda agora o pão, o corpo de Cristo, que foi partido por nós, pecadores. O corpo que recebeu o castigo que nos traz a paz. Oh, ribalama xarabalama, iaraglama xerereka, dalalama, derererereba, lama xerereka, dalalama. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória. Com muito temor, com muito respeito ao Senhor, como todos do corpo de Cristo. Estenda agora o cálice com o sangue do Cordeiro de Deus. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Com muito temor, bebam todos. Coloque o copinho aí agora. Não faça barulho com o copinho. Só com a tua boca adorando a Deus agora. Oh, riba lava tirei cantar.
Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as provas que eu já passei, é difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações, ouvir o tentador, lembranças do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando sem força de dor, a gente vê a palavra e conta bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E veio passar e ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida completa está pelo sangue que desceu. Certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há, está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente teve que ouvir acusações, o tentador, lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando sem forças de dor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. Em vez de passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida completa está pelo sangue que desceu na cruz. Que provas virão, investidas
ser melhor do que você. Hoje chegando para receber suas orações e levadas a
Glória a Deus. Vamos sentar em nome de Jesus. Que lindo.